Fala palmeirense, fala palestrino, torcida alviverde. Hoje, gravo esse vídeo aqui no dia seguinte da derrota do Palmeiras para o Flamengo, e eu precisava trazer aqui um vídeo para o canal para falar um pouco sobre essa questão aí, principalmente da arbitragem e talvez comentar algumas coisas a mais que eu acabei não falando no último vídeo. Mas principalmente comentar sobre a questão da arbitragem, fazer um comentário breve aqui, sobre isso, porque realmente está se falando muito hoje, essa questão da arbitragem, tudo isso que antecedeu o jogo, Eu falei um pouco sobre isso no último vídeo, mas eu vou tentar complementar um pouco aqui, algumas coisas a mais referente a esse jogo de ontem, beleza? Se você está chegando aqui no canal, não conhece o canal, seja bem-vindo, aqui é o MJ Alviverde, eu sou o MJ. Se você está chegando, não é inscrito, faz a sua inscrição aqui no canal para você acompanhar, deixa o like, comenta no vídeo, tudo isso que você já sabe, beleza? Me ajuda bastante. Então, gente, o Palmeiras ele perdeu ontem para o Flamengo, por 3-2 no Maracanã, um jogo que o Palmeiras até que jogou bem, principalmente no primeiro tempo, e acabou perdendo para ele mesmo, O Palmeiras perdeu para ele mesmo. Bruno Fux e o Aníbal fizeram uma partida desastrosa, os dois, muitos erros ali, mas tiveram coisas também que influenciaram demais no resultado, que foi a arbitragem, A arbitragem não foi legal, entendeu? O Palmeiras foi prejudicado sim por arbitragem nesse jogo. Só que aí é o que eu falei para vocês no vídeo passado. Onde está o problema dessa situação toda? E de certa forma isso já era esperado. Cara, vamos falar real. Você, palmeirense, você não achou que isso já era esperado? Comenta aqui no vídeo, deixa nos comentários aí se você já não tinha na cabeça que isso já seria o esperado do jogo. Vocês realmente acreditaram que depois de tudo que veio acontecendo nesses últimos dias, essa última semana e principalmente depois do jogo contra o São Paulo, vocês realmente acreditaram que o Palmeiras teria algum tipo de favorecimento ou que alguém marcaria principalmente um pênalti a favor do Palmeiras dentro do Maracanã contra o Flamengo? Vocês realmente acreditaram que isso aconteceria? Então, assim, seria muita ingenuidade nossa a gente achar que alguém iria beneficiar o Palmeiras, contra o Flamengo no Maracanã. Eu não tô falando que o Palmeiras tem que ser beneficiado, tá? Não tô falando isso. Eu tô querendo dizer que se acontecesse um lance pro Palmeiras nesse jogo, que foi o que aconteceu, cara, eles não iam marcar, a não ser que fosse uma coisa talvez gritante, tinha que ser uma coisa muito absurda para marcarem pro Palmeiras, entendeu? Eles não iriam marcar. Então, o que aconteceu nesse jogo já era esperado. Por quê? Porque depois daquela arbitragem realmente desastrosa que aconteceu lá de Palmeiras e São Paulo, onde eu já falei aqui no canal, não é que o Palmeiras foi beneficiado. O que acontece é que o árbitro errou para todo mundo. Teve erros no jogo, naquele jogo que foram contra o Palmeiras e erros contra o São Paulo. Só que é óbvio que a narrativa que é criada sempre tem que ser para atacar o Palmeiras, é óbvio, Porque o Palmeiras venceu o jogo, então a narrativa tem que ser contra o Palmeiras. O Palmeiras hoje é um time odiado, essa que é a realidade. O Palmeiras ele rivaliza com as maiores torcidas do país. As maiores torcidas do país, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, que são hoje as maiores torcidas, as 4 maiores torcidas, o Palmeiras rivaliza com essas 3 dessas 4. Entendeu? Então o São Paulino tá contra o Palmeiras, o corintiano vai estar contra o Palmeiras e o flamenguista, Uma coisa que nem existia, há uma década atrás talvez, que é ter rivalidade com o Flamengo, agora isso existe. Então assim, o Palmeiras ele rivaliza com todas essas torcidas e todo mundo se une para ficar contra o Palmeiras. E aí começou essa narrativa na imprensa, nas redes sociais, se vocês podem observar, entre os torcedores de que o Palmeiras é um clube beneficiado, de que o Palmeiras é aliado de CBF, de que a Leila compra todo mundo, de que a Leila tá dentro da CBF e que o VAR tá a favor do Palmeiras. E aí começou essa narrativa, que é uma coisa completamente absurda, uma coisa completamente, chega a ser patético, É completamente patético essa narrativa, porque você quer dizer que tudo que o Palmeiras está ganhando é porque ele foi beneficiado por arbitragem, entendeu? Sendo que saiu uma lista, inclusive, mostrando os clubes da Série A que mais tiveram erros a favor nessa temporada, e o Palmeiras, se eu não me engano, era o 7º da lista, era o 7º. E o próprio São Paulo, que estava tanto reclamando, ele estava em 4º. Então o próprio São Paulo, que reclamava pra caramba,
ali, que passou com essa choradeira por conta daquele jogo, o São Paulo era o quarto mais beneficiado da lista e o primeiro era o Internacional. E as pessoas estão com a narrativa, ficaram ali com essa narrativa de que o Palmeiras ganha as coisas por arbitragem, entendeu? Isso é uma completa bobagem, é impressionante como tem gente que prefere entrar nessa narrativa do que simplesmente admitir que a arbitragem é ruim e ela erra pra todo mundo. E é o que aconteceu nesse jogo, né? Só que dessa vez eu não acho que a arbitragem errou, sabe? O que aconteceu nesse jogo contra o Flamengo não é que a arbitragem errou, ela simplesmente errou. Não, a arbitragem, ela foi pra lá pressionada, entendeu? E muito disso foi feito pelo Flamengo, né, durante a semana. E aí a arbitragem, ela foi pressionada pra esse jogo, pressionada, entendeu? Então assim, tudo isso que aconteceu depois do jogo contra o São Paulo, isso de certa forma pesou pro Palmeiras, isso pesou muito. Né? Porque foi uma pressão de imprensa, uma pressão de rede social, uma pressão que o São Paulo fez por conta da arbitragem, uma pressão de torcidas, tudo isso aconteceu, se criou essa narrativa, e aí essa arbitragem para esse jogo tava na cara, gente, que eles não iam marcar nada pro Palmeiras, eles não iam em nenhum momento fazer nada em prol do Palmeiras. E o mais provável seria sim que eles iriam, se fosse necessário, até errar contra o Palmeiras, que foi o que aconteceu. Então, assim, de certo modo eu já esperava que esse jogo seria tenso, que esse jogo aconteceria alguma coisa que a gente ia ficar falando depois. Eu já imaginava que esse jogo a gente ia falar provavelmente dele, não do futebol. Ou ia ter confusão, ou seria um jogo que ia ter confusão, ia ter treta, ou seria um jogo que ia ter problema de arbitragem. Alguém ia ser expulso, alguma coisa ia acontecer. Alguma coisa ia acontecer. Não seria futebol, porque seria um jogo tenso. E aí, é só vocês verem o que o Flamengo fez, né? O que a torcida do Flamengo fez durante toda a semana que antecedeu o jogo. Uma coisa completamente patética. Falando que a CBF é verde, os caras faziam cartaz e faziam protesto pra ficar lá falando que o Palmeiras era beneficiado. Aí ficou aquela frase ridícula, né? Não, porque no grito não, vocês não vão ganhar no grito. Cara, que grito, cara? Quem tá ganhando no grito, entendeu? Então, e aí também tá acontecendo toda essa questão da Libra, essa briga política da Leila lá com o presidente do Flamengo. Então, o Palmeiras e o Flamengo, eles estão nesse momento com uma rivalidade acirrada, entendeu? Tanto dentro de campo quanto fora de campo, entendeu? Então, assim, apareceu esse presidente do Flamengo, inclusive, falando que a Libra era palmeirense. Nossa, cara, então assim, vocês viram tudo o que antecedeu a esse jogo? A questão tensa, o clima tenso que foi pra esse jogo? Então assim, vocês realmente acham que alguém ia marcar alguma coisa pro Palmeiras? O Palmeiras tá pressionado, eles estão tentando criar uma narrativa pra prejudicar o Palmeiras fora de campo, né? Então assim, tava na cara que nada seria marcado. E esse árbitro, inclusive, acho que é esqueci o nome dele, o Pereira Sampaio, né? Esse árbitro, gente, ele é horrível, cara. Esse árbitro, ele é horrível. Ele é horrível, horrível. Ele é um árbitro que ele picota o jogo. Ele é um árbitro que ele não deixa o jogo rolar. Ele marca falta o jogo inteiro. Ele é confuso, entendeu? Então, assim, a arbitragem já seria ruim por si só. Ainda quando você pega esse contexto que está acontecendo, tava na cara que aconteceriam coisas ali que não seriam favoráveis ao Palmeiras, entendeu? Não seriam favoráveis. Então, assim, a arbitragem no Brasil, ela é ruim, ela erra pra todo mundo, fato, entendeu? Teve o jogo lá que tiveram erros que favoreceram o Palmeiras sim contra o São Paulo, e agora tiveram erros que foram contra o Palmeiras. Só que, ao meu ver, dessa vez eu não vejo como erro. Eu vejo como simplesmente a arbitragem já foi para esse jogo influenciada. Ela já foi para esse jogo, de certa forma, influenciada a não fazer nada pro Palmeiras. Entendeu? Então, eles não iriam fazer nada. Você pode ver que o lance do pênalti em cima do Gustavo Gomes, que foi um pênalti claro, porque o Jorginho foi com as mãos nas costas dele, vocês viram que o VAR nem chamou, e tava na cara, eles não iam chamar. Eles não iam chamar, entendeu? Não adianta, eles não iriam chamar. Vocês acham que eles iam chamar VAR pra marcar pênalti pro Palmeiras, com toda essa pressão que o Flamengo fez dentro do Maracanã? Não vai, não ia fazer, entendeu? Então, eu acho que o Palmeiras, ele precisava ter vencido esse jogo pelo seu próprio mérito, porque se ele fosse depender de alguma outra coisa fora aquilo ali, não ia acontecer. É como eu tô dizendo, eu não tô falando que você tem que vencer o jogo com a arbitragem te ajudando, eu não tô falando isso. Só que
tudo que fosse para ser marcado pro Palmeiras seria mais difícil nesse jogo. É isso que aconteceu e foi o que aconteceu. É isso que eu já imaginava e foi o que aconteceu. Tudo que fosse em prol do Palmeiras, eles não iriam marcar. Ah, teve um possível pênalti pro Palmeiras, ninguém olha no VAR. Ah, teve uma falta ali em cima do Fux antes do gol antes da bola tocada pro Pedro. Não vamos marcar. É isso. Não marca a falta, não olha o pênalti. É isso, entendeu? Então, eles marcaram o pênalti pro Flamengo, mas não marcaram pro Palmeiras. Entendeu? Então, assim, o Palmeiras ele ficou perseguido por conta daquele erro lá no jogo contra o São Paulo, que o Palmeiras não teve nada a ver com isso. Essa que é a realidade. O Palmeiras não teve nada a ver com isso. Inclusive, o Palmeiras fez uma virada totalmente legítima. Ele fez 3 gols em menos de 20 minutos, só que as pessoas preferiram focar em arbitragem. Entendeu? Isso diz muito da capacidade cognitiva de muita gente, né? Mas assim, é isso, cara. Então, o Palmeiras ele foi perseguido por isso e tava na cara que ia chegar nesse jogo, ninguém ia marcar nada pro Palmeiras. Tudo que fosse pro Palmeiras seria mais difícil de ser marcado, de ser avaliado, analisado. Então assim, eu já imaginava que seria isso, entendeu? O Palmeiras perdeu o jogo. Eu não acho, tá, que o Palmeiras perdeu o jogo por conta disso, tá? Porque eu acho que o Palmeiras perdeu o jogo muito mais pra ele mesmo, na realidade. Foram muito mais os erros individuais de Fux e Aníbal que afundaram o jogo, e o próprio Palmeiras ele poderia também ter vencido o jogo, mesmo que não fosse marcado aquele pênalti, entendeu? Então assim, o Palmeiras foi prejudicado sim no jogo, mas também não acho que foi isso que fez o Palmeiras perder, entendeu? É muito difícil eu ficar chorando por arbitragem, a não ser que seja uma coisa muito absurda, então eu não acho que foi isso que fez o Palmeiras perder. Pra mim o Palmeiras perdeu pra ele mesmo, mas sim, prejudicaram sim. E é como eu falei, gente, agora vocês têm que entender uma coisa. Você palmeirense que está me assistindo, para eu encerrar o vídeo aqui, a partir de agora, entendeu? Talvez na Libertadores nem tanto, porque Libertadores é Conmebol, é outra coisa. Mas no Campeonato Brasileiro, essa reta final agora vai ser tensa. Vocês se preparem, entendeu? Porque o Flamengo tirou a vantagem do Palmeiras, a pontuação empatou, entendeu? E agora essa questão de arbitragem vai ser tenso pro Palmeiras. Tudo que for agora para ser marcado pro Palmeiras, eles não vão querer que marque, entendeu? Tá tão louco, as pessoas estão tão malucas com esse negócio, que se tiver um pênalti legítimo pro Palmeiras e for marcado, as pessoas vão reclamar. Entendeu? Se um cara meter o braço na bola dentro da área e marcar um pênalti pro Palmeiras, as pessoas vão reclamar. Tudo que for marcado agora pro Palmeiras vai ter reclamação. Vocês podem ter certeza. Vai ter pressão, vai ter gente enchendo o saco. Se for marcado um pênalti, se for marcado um cartão vermelho contra o adversário do Palmeiras, quem quer que seja, tudo vai ser agora, vai ter reclamação, tudo vai ter encheção de saco, tudo, porque o Palmeiras ficou perseguido agora por conta de um erro de um árbitro num outro jogo que o Palmeiras não teve nada a ver com isso, entendeu? Então agora vai ser essa loucura até o final desse Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras ele vai ter que vencer os jogos por ele mesmo. Ele não vai poder ficar dependendo de marcações de árbitro, desse tipo de coisa. O Palmeiras vai ter que jogar futebol como ele vem jogando para poder vencer esse Campeonato Brasileiro, porque agora se criou essa narrativa, e o Palmeiras ele tá batendo de frente, né, a Leila, né, eles estão ali em rota de colisão com o Flamengo, cara. Entendeu? E todo mundo sabe, as pessoas estão querendo falar que o Palmeiras é o sistema, que o Palmeiras é o time de CBF. Isso é uma completa insanidade. Todo mundo sabe que sempre foi o Flamengo. Todo mundo sabe que sempre foi o Flamengo o time que sempre foi beneficiado muito mais por arbitragem, que sempre foi o time que recebeu mais cota de televisão, entendeu? Aí, claro, eles vão falar que recebe mais cota porque tem mais torcida, enfim, não vou entrar nessa questão, mas todo mundo sabe que sempre foi o Flamengo, entendeu? O Flamengo já foi patrocinado por banco estatal na camisa, entendeu? Então, assim, todo mundo sabe que o Flamengo sempre foi o time muito mais, digamos, entre aspas, desse sistema do que o Palmeiras, entendeu? O Palmeiras tudo que o Palmeiras fez ali foi por conta própria ali, com seus próprios acordos e as pessoas do clube do Palmeiras, entendeu?
Então, assim, é impressionante, né? Os caras quererem criar essa narrativa de que o Palmeiras é um sistema, de que o Palmeiras hoje é o sistema, de que o Palmeiras é o vilão, né? Então, o Palmeiras ele tá em rota de colisão com um clube poderoso, como é o Flamengo, né? Com um clube influente, poderoso, que tem influência de bastidor como o Flamengo. Então, isso não vai ser fácil, entendeu? Isso não vai ser fácil. O Palmeiras tá rivalizando com o outro grandão. Entendeu? Então, gente, vai ser um inferno agora esse final de Brasileiro. Vocês podem ter certeza que vai ser uma loucura agora isso. E tudo que for possivelmente marcado para o Palmeiras vai ser uma choradeira absurda. Então, o Palmeiras não vai poder ficar pensando nisso, a gente não vai poder ficar pensando nisso, entendeu? E vai rolar essa perseguição até o fim. Infelizmente, a gente vai ter que aguentar e torcer para que o Palmeiras supere essa bobagem que é o que está acontecendo, direcionada a ele, nessa narrativa absurda que está sendo direcionada a ele. Beleza? Então, era isso que eu queria comentar com vocês sobre essa questão da arbitragem desse jogo. Eu já sabia que seria assim, já sabia que não ia marcar nada para o Palmeiras e que o Palmeiras está perseguido agora. Mas, todo palmeirense sabe, né, que o Palmeiras ser perseguido faz parte da história do Palmeiras. O Palmeiras sempre foi perseguido desde Palestra Itália, né? Não é a primeira vez, não vai ser a última, beleza? Obrigado você que acompanhou o vídeo até aqui, que assistiu até aqui, obrigado pela sua audiência. Comenta no vídeo aqui, você palmeirense, o que você acha desse bate-papo, beleza? Até o próximo vídeo e avante palestra.